Meus 3 filhos tentaram me internar num asilo psiquiátrico de luxo para roubar R$ 2 milhões, no Dia das Mães, na minha própria mesa de jantar. Eu estava ali, de pé na cabeceira da mesa, olhando para os 3. Rogério de terno azul marinho que eu paguei no ano passado. R$ 6.000 na Armani. Patrícia com aquele vestido bege que ela postou no Instagram semana passada. #Blessed. R$ 3.400 na Farm. E o Felipe, meu caçula, de moletom surrado, mas com o tênis importado novinho, R$ 1.200 que eu transferi para ele não se sentir mal perto dos amigos. O risoto de fungo esfriando no centro da mesa. Cristais que eram da minha avó refletindo a luz de maio. Guardanapos de linho que eu mesma bordei há 30 anos. E uma pasta de couro marrom na mão de um homem que eu nunca tinha visto na vida. Rogério fez um gesto para o Dr. Salles. Foi assim que ele chamou. Dr. Salles. Como se a gente estivesse num consultório e não na minha casa. O homem abriu a pasta, tirou um maço de papéis, colocou na mesa, bem em cima do lugar onde eu tinha posto o prato do Rogério. Dona Helena, ele disse, e a voz era daquele tipo que finge ser gentil, mas tem gelo embaixo. Seus filhos me procuraram porque estão muito preocupados com a senhora. Patrícia segurou minha mão. Os olhos dela estavam úmidos. Eu conhecia aquela lágrima. Era a mesma de quando ela tinha 15 anos e queria sair na balada. A mesma de quando pediu dinheiro pro apartamento depois do divórcio. A mesma de sempre. Mamãe, ela sussurrou, apertando meus dedos. A gente te ama muito, mas a senhora tem esquecido coisas. Tem saído sozinha. O seu Mário lá de baixo disse que viu a senhora rindo no elevador. Sozinha. Rindo do nada. Eu ia falar alguma coisa, mas o Felipe se adiantou. Ele estava sentado, mexendo no celular, mas largou o aparelho na mesa com aquele barulho seco de quem quer chamar atenção. Mãe, a gente não quer que a senhora seja enganada, ele disse, e a voz dele tinha aquele tom de vítima que ele usava desde criança. Tem muito aproveitador por aí, gente que se aproxima de idoso para roubar. A gente só quer te proteger. Idoso. Ele falou idoso. Eu tenho 68 anos, faço pilates 3 vezes por semana, leio em francês e italiano, e esse moleque de 35 anos que nunca trabalhou um dia na vida estava me chamando de idosa. Rogério se levantou. Ele tinha aquele jeito dele, sabe? Peito estufado, queixo erguido, como se tivesse presidindo uma reunião de acionistas. Só que a única coisa que ele presidia eram as falências das empresas que abria com o meu dinheiro. Mãe, a gente já conversou com especialistas, ele disse, pegando os papéis e folheando como se soubesse o que estava escrito ali. Demência pré-frontal. É assim que começa. Esquecimentos, mudanças de comportamento, gastos impulsivos. Gastos impulsivos. Eu quase ri. Quase. Mas aí eu olhei para os olhos do Rogério. E não tinha amor ali. Tinha cálculo. Tinha essa coisa fria que eu já tinha visto antes, quando ele me convenceu a vender a casa de campo de Campos do Jordão para pagar a dívida de jogo dele. Só dessa vez, mãe. Eu juro que nunca mais. R$ 540.000. Sumidos. E ele nunca mais tocou no assunto. O Dr. Salles pigarreou. Aproximou os papéis de mim. Dona Helena, o que seus filhos estão propondo é uma curatela compartilhada. A senhora continua morando aqui, continua com sua rotina, mas eles vão administrar as finanças. É só para proteger a senhora, para a senhora não ser explorada. Eu olhei para os papéis. Tinha um monte de carimbo, assinatura de testemunha, aqueles termos jurídicos que eu nunca entendi direito. Outorga plenos poderes, administração total dos bens, alienação e oneração de imóveis. E se eu não quiser assinar? Eu perguntei. A voz saiu calma. Eu mesma me surpreendi. O silêncio que caiu foi daqueles pesados, o tipo de silêncio que vem antes de uma tempestade. Rogério trocou um olhar com o Dr. Salles. Foi rápido, mas eu vi. Patrícia apertou minha mão com mais força. Carinho falso misturado com desespero real. Mãe, Rogério disse, e agora a voz dele tinha perdido aquele verniz de filho preocupado. Se a senhora não assinar, a gente vai ter que pedir a interdição judicial, amanhã mesmo.
O Dr. Salles já tem os laudos médicos, de profissionais competentes. Amigos nossos. Amigos nossos. Laudos comprados. Eles tinham planejado tudo. Eu senti uma coisa estranha. Não foi raiva, não foi tristeza. Foi uma calma absoluta. Como se tivesse caído uma cortina e eu finalmente tivesse enxergando a peça toda. Olhei para o Rogério, para o meu primogênito. Aquele menino que eu embalei nas madrugadas quando tinha cólica, que eu levei na escola todo santo dia durante 12 anos, que chorou no meu colo quando o pai dele morreu. Olhei para Patrícia, minha única filha, que eu vesti de princesa em todo aniversário, que eu consolei em cada desilusão amorosa, que segurei a mão na sala de parto quando os gêmeos nasceram. Olhei para o Felipe, meu caçula, meu bebê eterno, que eu protegi de tudo e de todos, que eu deixei morar no anexo só até passar no concurso. Fazia 12 anos, e nenhum deles estava olhando para mim como filho olha para a mãe. Eles estavam olhando para mim como abutre olha para a carniça. Eu peguei a caneta Montblanc que estava na mesa. Era do Augusto, meu falecido marido. Ele usava para assinar os contratos da construtora. Rogério sempre quis essa caneta. Toda vez que via, ficava pegando, sentindo o peso, admirando. Vocês têm razão, eu disse, destravando a caneta. Eu realmente não estou em condições de gerir nada. Não tenho mais cabeça para essas coisas de dinheiro. Vamos resolver isso agora mesmo. Vi o alívio nos rostos deles. Patrícia soltou minha mão. Rogério sorriu. Aquele sorriso de vitória que ele sempre teve quando conseguia o que queria. Só que embaixo da mesa, com a mão esquerda, eu peguei meu celular. Desbloqueei sem olhar, no automático. Entrei no WhatsApp. Achei o contato que eu queria. Digitei. Pode subir, querido. Trago champanhe. Comenta aí de qual cidade você tá vendo isso. Porque o que vem agora, ninguém esperava. Nem eles. Mas deixa eu voltar pro começo. Deixa eu te contar como eu cheguei nessa mesa, nesse domingo de maio, assinando minha própria sentença de morte em vida. Ou pelo menos era isso que eles achavam. Tudo começou 3 meses atrás, numa terça-feira. Dia 23 de fevereiro, 6h15 da tarde. Eu estava num vernissage no MASP, Exposição de Arte Contemporânea Brasileira. Eu sempre gostei dessas coisas. O Augusto achava frescura, dizia que eu perdia tempo com rabisco de maluco. Mas depois que ele morreu, eu voltei a frequentar. Era um dos poucos lugares onde eu me sentia viva. Estava olhando uma tela, uma coisa abstrata cheia de vermelho e preto, quando ouvi uma voz do meu lado. Parece Sangue e Cinzas, não é? Virei. Era um homem alto, cabelo branco bem cortado, terno cinza chumbo, que devia custar uns 15 mil reais, e uns olhos castanhos que tinham aquela coisa rara, inteligência e gentileza ao mesmo tempo. Ou paixão e luto, eu respondi, sem pensar muito. Ele sorriu. Arthur Mendonça, disse, estendendo a mão. Helena Sampaio. A gente ficou conversando. Sobre a exposição, sobre arte, sobre São Paulo, sobre a vida. Ele era desembargador aposentado, viúvo há 5 anos. 2 filhos adultos e independentes, morando fora do país. Ele me convidou para tomar um vinho no café do museu. Eu aceitei. Isso foi a primeira terça-feira. Depois teve a segunda, a terceira, a quarta. Sempre às terças, sempre às 6 da tarde, às vezes no museu, às vezes num restaurante francês nos Jardins, às vezes só andando pela Paulista conversando sobre tudo e sobre nada. Eu não tinha contado para ninguém, nem para os meus filhos. Não porque tivesse vergonha, mas porque era meu. Era algo que era só meu. E fazia tanto tempo que eu não tinha nada que fosse só meu. Foi na 8ª terça-feira que o Arthur segurou minha mão. A gente estava sentado num banco da Pinacoteca, olhando um quadro do Portinari. Helena, ele disse, eu sei que a gente se conhece há pouco tempo, mas eu tenho 70 anos. Aprendi que a vida é curta demais para a gente fingir que não sente o que sente. O coração bateu mais forte. Fazia 10 anos que ninguém segurava minha mão daquele jeito, como se eu fosse preciosa, como se eu importasse. Eu também sinto, eu disse, e era verdade. Então casa comigo. Eu ri. Achei que era brincadeira, mas ele não estava rindo. Falo sério, Helena.
Eu quero acordar todo dia do lado de uma mulher que entende de Portinari e de Niemeyer, que sabe a diferença entre um Bordeaux e um Borgonha, que lê Clarice Lispector no original e Proust em francês. Eu não quero morrer sem ter vivido isso. Eu fiquei sem palavras, literal. Fiquei ali, olhando para ele com as lágrimas descendo. Mas eu tenho 68 anos, eu disse. Eu sou velha. Eu tenho 70. Sou mais velho ainda. E daí? Meus filhos? O que têm seus filhos? Boa pergunta. O que tinha meus filhos? Porque a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: o que meus filhos vão achar? Eu tinha passado 46 anos da minha vida cuidando deles. 9 meses de gestação vezes 3. Amamentação, fraldas, noites sem dormir, reunião de escola, dentista, médico, roupa, comida, universidade, casamento, divórcio, netos, dívidas, sempre dívidas. E o que eu tinha recebido em troca? Visitas obrigatórias em datas comemorativas, ligações de 30 segundos para pedir dinheiro, mensagens no WhatsApp. Mãe, deposita para mim? É urgente. Urgente. Tudo era sempre urgente. Menos eu. Eu aceito, eu disse. O Arthur sorriu daquele jeito dele, pegou meu rosto com as 2 mãos e me beijou. Ali, no meio da pinacoteca, com um monte de gente passando. E eu não liguei. Mas aí, no caminho de volta para casa, a realidade bateu. Eu tinha 18 mil reais de renda mensal. 12 mil da pensão do Augusto. 6 mil dos investimentos que ele tinha deixado. Parecia muito, mas não era. Porque todo mês, todo santo mês, eu entrava no cheque especial. E não era por causa de mim. Eu gastava 5 mil reais comigo. Aluguel do condomínio, 2.300 reais. Conta de luz, 450. Água, 120. Internet e telefone, 340. Mercado, 800. Remédios, 580. Pilates, 700. Cabeleireiro, 310. Sobrava 0, nada. Os outros 13 mil? Rogério levava 6 mil. Prolabore por administrar suas finanças, mãe. Você não entende dessas coisas. Patrícia levava 5 mil. A escola bilíngue dos gêmeos é 2.800 cada. Não posso tirar meus filhos de lá, mãe. Eles vão sofrer bullying. E Felipe? Felipe morava comigo. Não pagava água, luz, internet, comida, nada. Mais 3 mil de mesada. Para eu estudar em paz, mãe, preciso de material, de curso online, de psicólogo por causa da ansiedade. 13 mil reais todo mês. 156 mil reais por ano. Em 10 anos, 1.560.000 reais. Isso sem contar os extras. A dívida de jogo do Rogério que me fez vender a casa de campo. 540 mil. O apartamento da Patrícia que eu dei de entrada depois do divórcio, 280 mil. O carro do Felipe que ele bateu e eu paguei o conserto, 32 mil. 2.392.000 reais. Foi isso que eu dei para os meus filhos em 10 anos. E eu nem sabia, porque o Rogério que mexia nas minhas contas, ele que cuidava de tudo. Toda vez que eu perguntava alguma coisa, ele falava: Mãe, deixa comigo. Essas coisas são muito complexas. Você não precisa se preocupar com isso. Foi o Arthur quem me mostrou. Na 10ª terça-feira, a gente estava no apartamento dele. Cobertura no Jardim Europa, 300 metros quadrados, vista para o parque. A gente tinha jantado e estava tomando vinho na varanda quando ele disse: Helena, eu quero me casar com você. De verdade, no civil, com regime de separação de bens, como manda a lei para quem tem mais de 70 anos. Mas antes, eu preciso que você conheça a Cláudia. Quem é Cláudia? Minha advogada. A melhor advogada de família e sucessões de São Paulo. E ela precisa dar uma olhada nas suas finanças. Eu hesitei. Arthur, eu tenho minhas coisas em ordem. O Rogério cuida disso. Ele me olhou. Helena, você confia no seu filho? A pergunta me pegou de jeito. Claro que confio. Ele é meu filho. Tudo bem, então não vai ter problema a Cláudia dar uma olhada, né? Só para eu ter certeza que você tá protegida quando a gente se casar. Fazia sentido. No dia seguinte,
Eu levei todos os documentos para o escritório da doutora Cláudia Vasconcelos. Um lugar elegante na Faria Lima, com aquela vista de cinema. Ela era uma mulher de uns 60 anos, cabelo preso impecável, tailleur preto, óculos de grau chique. Me recebeu com um sorriso cordial, mas profissional. Dona Helena, o Arthur me falou muito da senhora. Ele tá muito feliz. Eu também tô feliz, eu disse. E era verdade. Ótimo, então vamos garantir que essa felicidade seja protegida juridicamente. Me deixa ver a documentação? Eu entreguei tudo: extratos bancários, comprovantes de transferência, documentos do apartamento, apólices de seguro, tudo que o Rogério tinha organizado para mim numa pasta bonita. Ela foi olhando. As sobrancelhas dela foram subindo, subindo, subindo. Depois de uns 20 minutos, ela tirou os óculos, me olhou. Dona Helena, a senhora sabe que seu filho Rogério está retirando 6 mil reais por mês da sua conta há 10 anos? Sei, é o prolabore dele, por cuidar das minhas finanças. Prolabore de 720 mil reais acumulados para mexer em dinheiro de aposentada? Dona Helena, um gerente de private bank de banco suíço, não ganha isso. Ela continuou folheando. A senhora sabia que sua filha Patrícia recebe transferências mensais de 5 mil reais, totalizando 600 mil reais em 10 anos? É para a escola dos netos e o plano de saúde. Escola bilíngue mais cara de São Paulo custa R$ 2.800 por aluno. 2 alunos, R$ 5.600. Plano de saúde top para 2 crianças, R$ 900. Total, R$ 6.500. Ela recebe 5 mil. Onde está indo o resto? A doutora Cláudia pegou uma calculadora. Começou a somar na minha frente. Rogério, 6 mil vezes 120 meses, 720 mil reais. Patrícia, 5 mil vezes 120 meses, 600 mil reais. Felipe, moradia, alimentação e mesada, estimativa conservadora de 3 mil mensais, 360 mil reais. Ela parou, me olhou. 1.680.000 reais. Isso só nos últimos 10 anos, dona Helena, sem contar os extras que a senhora mencionou, a casa de campo, o apartamento, o carro. Ela abriu uma planilha no computador. Digitou uns números. Virou a tela para mim. Se a senhora tivesse investido esse dinheiro em renda fixa conservadora, CDI menos taxas, a senhora teria hoje 3.240.000 reais. Se tivesse colocado em previdência privada, com isenção de IR, uns 3.800.000. Eu fiquei olhando para os números na tela. Não conseguia processar. Dona Helena, ela disse, e a voz ficou mais suave. A senhora é vítima de abuso financeiro familiar. Seus filhos estão te usando como caixa eletrônico há 1 década. E legalmente, como tudo foi feito por transferência voluntária, não tem muito o que fazer para recuperar, a não ser que a gente prove coação, o que é quase impossível. Senti uma coisa estranha no peito. Não era tristeza, era raiva. Uma raiva quieta, gelada. O que eu posso fazer? Perguntei. Ela sorriu. Um sorriso afiado. A senhora pode começar fazendo o que é seu direito. Viver a sua vida. E proteger o que sobrou. Foi ali que a gente começou a planejar. A doutora Cláudia me explicou tudo. No Brasil, quando alguém morre, 50% dos bens vão obrigatoriamente para os herdeiros necessários. É a legítima. Os outros 50%, a parte disponível, você pode fazer o que quiser. Doar, gastar, queimar se quiser. Mas a senhora está viva, dona Helena. Enquanto está viva, o patrimônio é todo seu. Seus filhos não têm direito a nada. E se a senhora já deu tanto para eles em vida, a gente pode usar isso. Como? Chama a colação. Adiantamento de legítima. Tudo que você deu para eles conta como parte da herança futura. Se a senhora provar que já deu mais do que os 50% que cabe a eles, eles ficam sem nada quando a senhora morrer. E melhor, a senhora pode gastar, doar ou investir o resto agora, sem dever satisfação. Ela abriu o Código Civil. Me mostrou o artigo. Li e reli. Então eu posso... Pode. Pode vender o apartamento e ficar só com o usufruto. Pode criar uma fundação,
Pode viajar o mundo. Pode casar com o Arthur em separação total de bens e viver feliz pro resto da vida. Seus filhos não podem fazer nada. Mas e se eles tentarem me interditar, alegando que eu tô senil? A doutora Cláudia riu. Dona Helena, a senhora acabou de passar 2 horas discutindo comigo os detalhes da legislação sucessória brasileira. A senhora lê em 3 idiomas. A senhora tá fazendo pilates e saindo todo santo dia. Qual juiz no Brasil vai decretar interdição de uma mulher autônoma e lúcida só porque os filhos dela querem a herança antes da hora? Ela tinha razão. Naquela semana, eu comecei a executar o plano. Primeiro, auditoria completa. A doutora Cláudia me ajudou a levantar tudo. Cada transferência, cada depósito, cada ajuda emergencial. Juntei comprovantes de 10 anos. Tinha tudo guardado numa caixa de sapatos no armário do quarto. O Augusto sempre disse: guarda tudo, Helena. Papel é prova. Era. O Rogério tinha me feito assinar um monte de coisa ao longo dos anos. Eu assinava sem ler, porque confiava, porque ele era meu filho. Tinha recibos dele como administrador financeiro. Tinha contratos de prestação de serviço. Tinha até uma ata de reunião familiar onde eu autorizava o pagamento mensal dele. Tudo bonitinho, tudo legal, tudo me sugando por dentro. Segundo, proteção do patrimônio. O apartamento valia R$ 2.400.000. Eu vendi para uma holding imobiliária de um amigo do Arthur. Valor: R$ 2.400.000 à vista. Mas eu fiquei com o usufruto vitalício. Ou seja, eu posso morar lá até morrer, não pago nada. Quando eu morrer, volta pro dono. Meus filhos não herdam nada. O dinheiro da venda entrou na minha conta e no mesmo dia saiu. Metade foi para criar a Fundação Helena Sampaio de Apoio à Arte na Terceira Idade. A outra metade, R$ 1.200.000, foi dividida entre uma previdência privada VGBL no meu nome, que não entra em inventário direto, e uma conta conjunta com o Arthur, com cláusula de reversão para o sobrevivente. Terceiro, casamento. 2 de abril. Cartório. Só eu, o Arthur, a doutora Cláudia e 2 funcionários do cartório como testemunhas. Regime de separação obrigatória de bens. O que é meu, é meu. O que é dele, é dele. Mas a gente fez um testamento mútuo. Se eu morrer, parte dos meus bens vai para a fundação. Se ele morrer, mesma coisa. E o melhor, eu continuei morando no apartamento. Continuei saindo às terças. Continuei transferindo o dinheiro para os meus filhos todo mês. Eles não desconfiaram de nada. Até que no sábado retrasado, dia 9 de maio, eu estava tomando café com a Patrícia. A gente tinha combinado de se encontrar num lugar chique em Moema, aqueles brunches de R$ 400 por pessoa. Ela estava no celular o tempo todo. Mal olhava para mim. De repente, atendeu uma ligação. Oi, Rô. Tô aqui com a mãe. É, num brunch. Quanto? R$ 180 a unha em gel? Tá maluco? Ah, tá. Deixa eu ver se ela paga. Não, ela vai pagar. Ela sempre paga. O problema é que ela tem que durar até o final do ano, né? Eu preciso trocar o carro. Aquele Fusion tá fazendo vergonha na porta da escola dos meninos. Ela riu. Continuou falando. Não percebeu que eu estava ouvindo. Fala sério, Rô. Se fosse por mim, a velha já tinha batido as botas. Aí a gente dividia tudo de uma vez e não precisava ficar nessa de pedir migalha todo mês. Oi? Ah, nada não. Tô falando do brunch. Tá caro demais. Ela desligou. Me olhou sorrindo. Desculpa, mãe. Era o Rogério, falando bobeira. Eu sorri de volta. Sem problema, filha. Mas por dentro, alguma coisa quebrou. E quando algo quebra dentro da gente, não tem como consertar. Só dá para juntar os cacos e decidir o que fazer com eles. 2 dias depois, segunda-feira, 11 de maio, eu recebi uma ligação do Rogério. Mãe, a gente precisa conversar. É sério. Reúne a família no domingo, Dia das Mães, no almoço. Eu levo uma surpresa para a senhora. Que surpresa, filho? Ah, é surpresa, mãe. A senhora vai gostar. Eu ia gostar. Claro. Liguei pro Arthur. Contei.
Ele ficou em silêncio por uns segundos. Eles vão tentar te interditar, ele disse. Eu sei. Você quer que eu vá? Quero, mas não desde o começo. Espera eu te chamar. Vai dar tudo certo, meu amor. Você tá protegida, juridicamente, emocionalmente. Eles não podem te fazer nada. Eu sei, mas preciso ouvir da boca deles. Preciso ter certeza que eu não tô enlouquecendo, que eu não tô sendo injusta. Você não é injusta, Helena. Você foi mãe demais. Agora tá na hora de ser você. E foi assim que eu cheguei naquele domingo, naquela mesa, com aqueles papéis na minha frente e a caneta Montblanc na minha mão. Eu olhei para o Dr. Salles. Onde eu assino? Ele apontou. 3 lugares. Tinha até marca de post-it amarelo. Eles tinham planejado tudo mesmo. Assinei a primeira, a segunda, a terceira. Rogério soltou o ar. Ele nem tinha percebido que estava prendendo a respiração. Pronto, mãe. A senhora fez a coisa certa. Agora a gente vai cuidar de tudo. A senhora não precisa se preocupar com nada. É verdade, mamãe, a Patrícia disse, apertando meu ombro. A gente só quer o melhor para a senhora. Felipe tinha voltado para o celular. Nem olhava mais. O Dr. Salles guardou os papéis na pasta. Perfeito. Vou registrar isso amanhã mesmo. A partir de agora, toda a movimentação financeira acima de R$ 1.000 precisa da aprovação dos 3 curadores. Curadores. Palavra bonita para carcereiros. Aí tocou a campainha. Rogério franziu a testa. Você chamou mais alguém, mãe? Chamei, eu disse, me levantando. Meu marido. O silêncio que caiu foi total. Daqueles que parecem que sugaram o ar da sala. Marido? A Patrícia disse, e a voz saiu tipo guinchou. Que marido? Eu caminhei até a porta. Abri. Arthur estava lindo. Terno cinza, gravata azul, cabelo branco impecável. E aquele sorriso dele que me fazia sentir que o mundo tinha cor de novo. Do lado dele, a doutora Cláudia. Tailleur preto, pasta de couro, salto alto, expressão de quem veio para a guerra e já sabe que vai ganhar. E atrás deles, 2 seguranças particulares, tipo guarda-costas de filme. Só faltava o fone de ouvido. Arthur entrou. Me deu um beijo na testa. Como você tá, meu amor? Ótima, eu disse. E era verdade. Ele olhou para a mesa, para o risoto frio, para os cristais, para os meus filhos paralisados, para o Dr. Salles que tinha ficado branco igual papel. Boa tarde, Arthur disse, com aquela voz de quem passou 40 anos dando sentença. Arthur Mendonça, marido da Helena e dono desta cobertura. Rogério se levantou tão rápido que a cadeira caiu para trás. Que história é essa? Que marido? Mãe, a senhora Tadel? Ele ia falar delirando, mas a doutora Cláudia levantou a mão. Foi um gesto pequeno, mas tinha autoridade de juíza. Cuidado com a próxima palavra, ela disse. Qualquer acusação infundada de incapacidade mental pode configurar difamação e calúnia. E a gente já tem 5 testemunhas aqui. Ela abriu a pasta, tirou 3 documentos, colocou na mesa, bem em cima dos papéis que eu tinha acabado de assinar. Certidão de casamento. Dona Helena Vasconcelos, Sampaio Mendonça e Senhor Arthur Guimarães Mendonça. Data: 2 de abril. Regime: separação obrigatória de bens conforme Código Civil para maiores de 70 anos. Patrícia pegou o papel. Leu, releu. A mão dela estava tremendo. Isso não pode ser verdade. É verdade, eu disse. Eu me casei, faz 6 semanas. Mas a senhora nem conhecia ninguém. A senhora nunca saía, só às terças, para as aulas de francês? Eu completei. Não, filha. Eu saía para encontrar o Arthur. A gente se conheceu há 3 meses, num vernissage. A doutora Cláudia colocou o segundo documento na mesa. Escritura de compra e venda. Apartamento 321, edifício Copacabana Palace, Higienópolis. Vendedora, Helena Vasconcelos Sampaio. Compradora, HG Participações e Investimentos Ltda. Valor, R$ 2.400.000. Data, 10 de abril. Cláusula de usufruto vitalício para a vendedora. Rogério pegou o papel. Li.
Os olhos dele foram ficando arregalados. A senhora vendeu o apartamento? Vendi. É meu direito. Eu sou dona. Ou era. Agora é da holding. Mas eu posso morar aqui até morrer, sem pagar nada. Quando eu morrer, volta pro dono. Vocês não herdam. Mas... Felipe tinha largado o celular. Finalmente. Mas esse apartamento vale uma fortuna. 2.400.000 reais, Arthur disse e cruzou os braços. E antes que perguntem, não. Eu não fiquei com o dinheiro. Eu tenho patrimônio próprio estimado em 12 milhões de reais. Não preciso do dinheiro da minha esposa. A doutora Cláudia colocou o terceiro documento. Estatuto da Fundação Helena Sampaio de Apoio à Arte na Terceira Idade. Capital social, 1.200.000 reais. Finalidade, promover acesso à cultura para pessoas acima de 60 anos em situação de vulnerabilidade social. Presidente, Helena Vasconcelos Sampaio Mendonça. Vice-presidente, Arthur Guimarães Mendonça. Ela se virou para mim. Sorriu. Dona Helena, quer que eu mostre o quarto documento ou a senhora mesma quer fazer a honra? Eu peguei minha bolsa. Tirei uma pasta. A mesma pasta de sapatos onde eu guardava tudo. Só que agora estava organizada, cronológica, com post-its, com marcações, com somas. Coloquei na mesa. Abri. Rogério, eu disse, e minha voz estava firme. Firme que nem eu reconhecia. Você recebeu de mim nos últimos 10 anos 720 mil reais em prolabore. Mais 540 mil pela dívida de jogo, mais os extras, presentes de aniversário, Natal, Dia dos Pais, média de 20 mil por ano, 200 mil reais, total, 1.460.000 reais. Virei para Patrícia, ela estava branca, tipo cera de vela. Patrícia, você recebeu 600 mil reais em mensalidades e planos, mais 280 mil de entrada do apartamento, mais os presentes. Total, 890 mil reais. E pro Felipe, meu bebê eterno. Felipe, moradia, alimentação, mesada, 360 mil reais. Mais o carro, mais presentes. Total, 400 mil reais. Peguei a calculadora do celular, somei na frente deles. 2.750.000 reais. Foi isso que eu dei para vocês em 10 anos. Rogério estava vermelho. As veias do pescoço saltadas. Você está dizendo que a gente não vai herdar nada? A doutora Cláudia respondeu por mim. Pela lei brasileira, artigo 1847 do Código Civil, tudo o que foi doado em vida aos herdeiros é considerado adiantamento de legítima. Chama-se colação. No inventário, esses valores são somados ao Monte-Mor e divididos. Como vocês já receberam quase 3 milhões, e considerando que Dona Helena tinha aproximadamente 5 milhões em patrimônio total antes de casar, vocês já receberam mais da metade. Tecnicamente, vocês devem. Silêncio. Tipo aquele silêncio de quando você cai e fica um segundo sem ar antes de começar a doer. Foi a Patrícia que explodiu primeiro. Isso não tá certo! Você é a nossa mãe! Você tem obrigação de cuidar da gente! Eu olhei para ela. Para minha filha. Que um dia foi um bebê gordinho que eu amamentei de madrugada. Que chorou no meu colo quando o primeiro namorado terminou com ela. Que me ligava todo dia só para conversar. Quando foi que ela virou isso? Quando foi que o amor virou conta bancária? Obrigação? Eu repeti. Vocês têm 46, 42 e 35 anos. Eu criei vocês. Paguei escola particular, universidade, viagem de formatura, casamento, divórcio e continuei pagando depois de adultos. Sustentei vocês a vida inteira. E a minha obrigação acabou quando vocês completaram 18 anos. Rogério bateu a mão na mesa. Os cristais tremeram. Você tá fazendo isso por causa desse velho. Ele te manipulou, te envenenou contra a gente. Arthur deu um passo à frente. Os seguranças também. Mas eu levantei a mão. Não, eu disse. Ele não me manipulou. Ele me mostrou a verdade. Sabe quando eu percebi que eu tinha perdido vocês?
Quando eu ouvi você, Patrícia, falando no telefone que esperava que eu batesse as botas logo, para você poder trocar o carro. Ela ficou branca, tipo papel. Eu não quis dizer... Quis. Você quis. E tudo bem. Porque eu também percebi uma coisa. Eu passei 46 anos sendo mãe. Esqueci de ser Helena. Esqueci que eu gosto de arte, de vinho, de conversar sobre literatura. Esqueci que eu posso ser amada por quem eu sou, não pelo que eu pago. Levantei. Arthur segurou minha mão. O apartamento é da holding. Vocês podem continuar visitando se quiserem, mas vão ter que agendar. Eu e o Arthur vamos viajar bastante. A fundação vai funcionar no térreo a partir de julho. Vocês podem se voluntariar se quiserem fazer algo de útil. Peguei minha bolsa. A doutora Cláudia já estava guardando os documentos. Ah, eu disse, revirando a bolsa. Quase esqueço. Tirei 3 notas de R$ 20. Coloquei na mesa. Uma na frente de cada um. Vocês vieram de motorista particular, né? Mandei dispensar. Aqui tá R$ 60. Dá pro táxi. Ou pro ônibus. A vida real começa hoje, meus queridos. Caminhei em direção à porta. Arthur do meu lado. A doutora Cláudia atrás. Os seguranças flanqueando. Foi quando ouvi a voz do Dr. Salles. Ele tinha ficado quieto o tempo todo. Dona Helena, ele disse. E quanto a esses papéis que a senhora assinou? A curatela? Eu virei. Sorri. Ah, esses papéis? A senhora pode explicar, doutora Cláudia? Ela se virou. Aquele sorriso afiado de novo. Qualquer procuração ou termo de curatela assinado sob coação é nulo de pleno direito. E a gente tem a gravação do celular da dona Helena registrando as ameaças. Se a senhora não assinar, a gente vai pedir a interdição judicial. Coação explícita. Artigo 151 do Código Civil. Nulo. Ela pegou os papéis da mesa. Rasgou. Assim, na frente deles. Esses papéis não valem nada. Nunca valeram. Saímos. Eu, Arthur, doutora Cláudia, os seguranças. O elevador de serviço estava esperando. A gente entrou. As portas começaram a fechar. A última coisa que eu vi foi os 3, meus filhos, de pé na sala de jantar, no meio dos cristais, do risoto frio, das notas de R$ 20 amassadas na mesa. E eu não senti nada, nem tristeza, nem raiva, nem culpa, só alívio. O elevador desceu em silêncio. Só o som mecânico dos cabos. Arthur segurava minha mão. A doutora Cláudia olhava para o celular, provavelmente checando algum detalhe jurídico. Os seguranças imóveis, profissionais. Eu olhei para o reflexo no espelho do elevador. Uma mulher de 68 anos, cabelo bem cortado, maquiagem leve, taillé creme. Parecia calma, parecia inteira. Mas por dentro tinha um buraco. Não de tristeza, não ainda. Era mais como aquela sensação quando você arranca um band-aid velho que estava grudado na pele machucada. Dói, mas também alivia. O elevador parou no térreo. As portas abriram. Seu Mário, o porteiro, levantou da cadeira. Ele trabalhava ali fazia 23 anos. Conhecia meus filhos desde crianças. Dona Helena, ele disse, e tinha aquela coisa nos olhos dele, pena misturada com respeito. A senhora vai sair? Vou, seu Mário. Pra sempre. Ele piscou. Pra sempre? É, eu me casei. Vou morar com meu marido. Apontei pro Arthur. Seu Mário olhou, estendeu a mão. Parabéns, moço. O senhor tem sorte. Dona Helena é gente fina. Arthur apertou a mão dele. Eu sei, por isso casei. Atravessamos o hall, a porta de vidro, a calçada. Tinha um Bentley preto parado na frente. Motorista de libré, porta aberta. Entrei. O banco era de couro legítimo, macio, cheirando a carro novo, mesmo sendo velho. Arthur entrou do outro lado. A doutora Cláudia acenou e foi para o carro dela, um Mercedes prata. Os seguranças foram junto. O motorista fechou a porta. O silêncio ficou ainda mais denso. Aquele silêncio caro de carro blindado. Você tá bem? Arthur perguntou. Eu ia dizer que sim, mas aí senti. Uma coisa subindo pela garganta. Um soluço. Outro. As lágrimas vieram de repente, quentes, molhando o rosto. Arthur me puxou pro abraço. Eu chorei no ombro dele.
Chorei tudo que eu não tinha chorado lá em cima. Chorei pelos 46 anos sendo mãe. Chorei pelas noites sem dormir. Chorei pelas dívidas que paguei. Chorei pela casa de campo que vendi. Chorei pela humilhação de ouvir minha própria filha desejando minha morte. E chorei de alívio. Porque acabou. Finalmente acabou. Chorei uns 10 minutos. O motorista nem ligou o carro, só esperou. Quando parei, Arthur me deu um lenço de linho. Sequei o rosto. A maquiagem tinha borrado. Eu devia estar parecendo um guaxinim. Desculpa, eu disse. Pelo quê? Você acabou de cortar 3 pessoas da sua vida. 3 pessoas que você criou. Você tem direito de chorar. Eu sei, mas eu também me sinto livre. Ele sorriu. Porque você é. Agora você é livre de verdade. O motorista ligou o carro. Saímos, atravessamos São Paulo. As ruas que eu conhecia fazia 40 anos. A cidade onde criei meus filhos, onde enterrei meu marido, onde passei a maior parte da minha vida. E eu estava deixando tudo para trás. Não geograficamente. A fundação ia funcionar ali mesmo. O apartamento continuava ali. Mas emocionalmente, eu estava cortando o cordão umbilical que me prendia ao passado. Chegamos no prédio do Arthur. Jardim Europa. Um edifício art déco dos anos 40, reformado, uma joia arquitetônica. 8 andares, 2 apartamentos por andar. O do Arthur era a cobertura. Subimos. O elevador era antigo, aqueles com porta de ferro trabalhado, operador uniformizado. Entramos no apartamento. 300 metros quadrados de pé direito alto, janelões enormes, vista para o parque. E a biblioteca. Meu Deus, a biblioteca. 3 paredes inteiras de livros, do chão ao teto. Tinha que usar aquelas escadinhas de biblioteca para alcançar os de cima. Primeiras edições, clássicos, contemporâneos, português, inglês, francês, italiano, espanhol. Bem-vinda para casa, Arthur disse. Casa. Fazia quanto tempo que eu não sentia que tinha uma casa de verdade? Ele me levou para o quarto. Minha mala já estava lá. Eu tinha trazido aos poucos nas últimas semanas. Roupas, livros, fotos antigas, as joias que restavam, o baú de madeira com os documentos. Descansa um pouco, ele disse. Hoje foi pesado. Você não vai ficar? Vou fazer um chá. Aquele inglês que você gosta. E vou ligar para a doutora Cláudia para confirmar que está tudo certo. Ele saiu. Fechou a porta devagar. Eu me joguei na cama. Era enorme. King size. Colchão firme, mas confortável. Lençol de algodão egípcio, aquele que custa R$ 800 o jogo. Travesseiros de pluma de ganso. Peguei o celular. 19 chamadas não atendidas. 32 mensagens no WhatsApp. Todas dos meus filhos. Abri, li. Mãe, a gente precisa conversar com calma. Esse homem tá te manipulando. Você não tá pensando direito. Liga pra mim. Urgente. Mãe, eu vou processar esse velho por estelionato. Atende o telefone. Mamãe, eu não quis dizer aquilo. Você ouviu errado. Eu tava nervosa, falei besteira. Por favor, não faz isso com a gente. Pensa nos seus netos. Eles vão sofrer. Você quer que seus netos sofram? Mãe, cadê você? O síndico tá dizendo que o apartamento não é mais seu. Onde eu vou morar? Você não pode fazer isso comigo. Eu tenho ansiedade, mãe. Eu posso entrar em crise. Li tudo. Não respondi nada. Bloqueei os 3. Parece cruel, né? Bloquear os próprios filhos. Mas não era crueldade. Era sobrevivência. Porque eu conhecia o padrão. Eu tinha vivido ele durante 46 anos. Primeiro vinha a raiva. Depois a chantagem emocional. Depois as desculpas. Depois as promessas. Dessa vez vai ser diferente, mãe. Eu prometo. Eu vou mudar. E eu sempre acreditava. Sempre perdoava. Sempre dava mais uma chance. Não dessa vez. Arthur voltou com o chá. Earl Grey, fumegante, numa xícara de porcelana inglesa. Obrigada, eu disse pegando a xícara. De nada, meu amor. A doutora Cláudia ligou. Tá tudo certo. Os papéis que você assinou não têm validade jurídica nenhuma.
e ela já mandou notificação extrajudicial para os 3 avisando que qualquer tentativa de interdição vai ser respondida com processo por litigância de má-fé. Eles podem tentar mesmo assim? Podem, mas não vão conseguir. Para interditar alguém por incapacidade mental, precisa de laudo psiquiátrico sério. Você acabou de vender um imóvel, criar uma fundação e se casar. Tudo com assessoria jurídica competente. Nenhum juiz vai decretar interdição. Tomei um gole do chá. Estava perfeito, nem muito quente, nem muito frio. E se eles tentarem me difamar, espalhar que eu tô senil, que você me manipulou? Arthur sentou na cama do meu lado. Pegou minha mão. Helena, você tem 68 anos, eu tenho 70. A gente não tá na idade de se importar com fofoca. Quem te conhece sabe quem você é. E quem não conhece, não importa. Ele tinha razão, mas ainda doía. Porque eram meus filhos. Eu tinha carregado eles no ventre. Tinha dado à luz. Tinha amamentado. Tinha cuidado quando estavam doentes. Tinha segurado a mão no primeiro dia de aula. E agora, eles me odiavam, porque eu tinha ousado dizer não. Você se arrepende? Arthur perguntou. Pensei. De verdade. Olhei para trás, para os 46 anos, para as fraldas, para as noites sem dormir, para os sacrifícios, para o dinheiro que dei, pela casa que vendi, pela vida que eu não vivi. Não, eu disse. Eu não me arrependo de ter sido mãe. Eu me arrependo de ter esquecido de ser eu. Dormi cedo naquela noite. Dormi 12 horas seguidas. Pela primeira vez em anos, não acordei no meio da madrugada preocupada com dinheiro. Não sonhei com banco, com cheque especial, com conta atrasada. Acordei com cheiro de café. Café de verdade, moído na hora, coado. Pão francês quentinho, manteiga de garrafa, geleia de damasco caseira. Arthur estava na varanda, lendo jornal, tomando suco de laranja espremido na hora. Bom dia, dorminhoca, ele disse sorrindo. Bom dia. Que horas são? 10h30. 10h30. Eu não dormia até 10h30 fazia, nem lembrava quando. Sentei, comi, tomei café, olhei para São Paulo lá embaixo. A cidade acordada, viva, movimentada. E eu estava ali, em paz, finalmente em paz. O que você quer fazer hoje? Arthur perguntou. Não sei. O que você quer fazer? Nada. Absolutamente nada. Só ficar aqui com você. A gente ficou. Lemos, conversamos, almoçamos em casa, assisti um filme francês legendado, tomei vinho à tarde, jantei leve, dormi cedo de novo, e assim foram os primeiros 3 dias, sem pressa, sem agenda, sem obrigações. No 4º dia, uma quarta-feira, dia 13 de maio, tocou o interfone. Eu estava na biblioteca, lendo Clarice Lispector. A empregada atendeu. Veio me chamar. Dona Helena, tem uma moça na portaria. Diz que é sua filha. O coração apertou. Qual? Patrícia. Olhei para Arthur. Ele estava trabalhando no notebook, mexendo em não sei o que da fundação. Você quer que eu desça com você? Ele perguntou. Não, eu vou sozinha. Desci. A portaria do prédio era elegante. Piso de mármore, sofás de couro, aquele silêncio caro de prédio de alto padrão. Patrícia estava sentada num sofá, bolsa cara, roupa cara, cabelo recém-escovado. Mas os olhos estavam inchados, e ela não estava maquiada. A Patrícia nunca saía sem maquiagem. Ela me viu. Levantou. Mãe, Patrícia. A gente ficou ali, de pé, se olhando. O porteiro discretamente saiu. Foi lá pro fundo. Eu vim pedir desculpas, ela disse. Esperei. Não falei nada. Aquilo que eu disse no telefone. Sobre você bater as botas. Eu não quis dizer. Eu estava nervosa. O Rogério estava me enchendo o saco. Eu falei sem pensar. Você falou o que você pensava, eu disse. Gente nervosa não inventa. Gente nervosa fala a verdade que esconde quando tá calma. Ela mordeu o lábio. As lágrimas começaram a descer. Mãe, eu sei que eu errei. A gente errou. Mas você é nossa mãe. Você não pode simplesmente nos abandonar. Abandonar? Repeti. Patrícia, vocês têm 42, 46 e 35 anos. Vocês não são crianças.
Eu não abandonei ninguém. Eu só parei de bancar a vida de adultos que deveriam se sustentar sozinhos. Mas eu preciso de ajuda. Os meninos, seus filhos, sua responsabilidade, não minha. Mas a escola, muda de escola, coloca numa pública ou numa particular mais barata, ou arranja um emprego melhor e paga você mesma. Ela me olhou como se eu tivesse batido nela. Emprego? Mãe, eu sou influenciadora digital. Influenciadora sem renda é desempregada com o Instagram. Saiu duro, mais duro do que eu queria. Mas era verdade. Patrícia enxugou as lágrimas, respirou fundo. Tá bom, eu entendi. Você não vai mais me ajudar. Mas pelo menos posso te visitar? Olhei para ela, minha filha, que eu amei tanto, que eu ainda amava no fundo. Mas amar não significa deixar sugar. Pode, eu disse, mas com algumas regras. Quais? Primeira, você liga antes. Não aparece sem avisar. Segunda, nada de pedir dinheiro. Nada. Nem emprestado, nem adiantado, nem para emergência. Terceira, nada de chantagem emocional com os netos. Quarta, você me trata com respeito. Eu sou sua mãe, não sou sua credora. Ela ficou vermelha, mas concordou. Tá bom, eu aceito. Ótimo. Agora eu preciso ir. Tenho compromisso. Não tinha. Mas precisava terminar aquela conversa antes que meu coração amolecesse. Subi. Arthur estava me esperando na porta do apartamento. E aí? Ela veio pedir desculpas, e dinheiro disfarçado de desculpa. Você deu? Não, dei regras. Ele me abraçou. Você é forte, Helena. Mais forte do que você imagina. No dia seguinte, quinta-feira, 14 de maio, a doutora Cláudia ligou. Dona Helena, preciso informar. Seu filho Rogério entrou com uma ação de interdição no fórum. O estômago apertou. Ele consegue? Não, mas ele tentou. Alegou incapacidade mental progressiva, influência de terceiros, risco de dilapidação patrimonial. Juntou um laudo psiquiátrico assinado por um médico que é amigo dele. E agora? Agora eu vou na audiência de justificação prévia e apresento suas condições mentais. Laudos neurológicos recentes, atestados de capacidade, testemunhas. E vou pedir litigância de má-fé. Seu filho vai ter que pagar custas processuais e honorários advocatícios. Quanto? Uns 50 mil reais, calculando por baixo. 50 mil reais. Dinheiro que o Rogério não tinha, porque eu sei. Eu sei de cada dívida dele, de cada empresa falida, de cada calote que ele deu. Faça o que tem que fazer, eu disse. A audiência foi marcada para dali 3 semanas. Segunda-feira, 2 de junho, 9 horas da manhã. Enquanto isso, a vida continuou. Eu e Arthur fomos em restaurantes, visitamos museus, fomos no teatro, coisas que eu não fazia anos. E eu comecei a trabalhar na fundação. De verdade. A gente alugou o espaço no térreo do prédio onde eu morava. Tinha sido uma loja de roupas que faliu. 200 metros quadrados. A gente reformou, pintou, colocou cadeiras, projetor, biblioteca, sala de oficinas. A fundação ia oferecer cursos gratuitos de história da arte, literatura, música, cinema para pessoas acima de 60 anos. E ia ter uma renda básica para quem não pudesse pagar transporte. R$ 200 por mês. Não era muito, mas era alguma coisa. Era dar para outras pessoas o que tinha me salvado: cultura, beleza, propósito. No dia 28 de maio, sábado, a gente fez o lançamento oficial. Coquetel, imprensa, autoridades. Eu tinha convidado vereadores, secretários de cultura, gente da universidade. E eu tinha convidado meus filhos, por e-mail formal, através da secretária da fundação. Nenhum foi. Mas estava tudo bem. Porque tinha outras pessoas. Pessoas que realmente se importavam. Pessoas que viam valor no que a gente estava fazendo. O evento foi lindo. Teve discurso, teve música, teve vinho, teve gente emocionada agradecendo pela oportunidade. No final da noite, uma senhora se aproximou de mim. Ela devia ter uns 70 e poucos anos. Negra, cabelo branco curtinho, roupas simples mas limpas.
Dona Helena, ela disse, eu queria agradecer. Faz 40 anos que eu não entro num museu. Desde que meu marido morreu e eu tive que trabalhar dia e noite para criar meus 4 filhos. Agora eles estão criados e eu tô velha e cansada. Achei que ia morrer sem ver beleza de novo. Ela chorou. Eu chorei. A gente se abraçou e eu soube. Soube que tinha feito a coisa certa, que tinha valido a pena. No domingo, dia 2 de junho, véspera da audiência, eu estava nervosa, andando de um lado para o outro, checando documentos, relendo laudos. Arthur pegou minha mão. Para, você está preparada. A doutora Cláudia está preparada. Você não tem nada a temer. E se o juiz acreditar nele? Não vai acreditar, você tem provas. Ele tem um laudo comprado e má fé. Dormi mal aquela noite. Sonhei com o Rogério. Sonhei que ele conseguia me internar. Me colocava num lugar branco, frio, onde eu não podia falar, não podia me mexer. E ele ficava do lado de fora, contando dinheiro. Acordei suada. 4 da manhã. Arthur estava dormindo do meu lado, respiração calma. Levantei. Fui para a biblioteca. Acendi a luz. Peguei um livro. Machado de Assis, Dom Casmurro. Li até o sol nascer. Às 7, a gente tomou café. Às 8, a doutora Cláudia chegou. Tailleur cinza, pasta de couro, aquela expressão de guerra. Pronta? Ela perguntou. Pronta, eu disse. A gente foi. O fórum ficava no centro. Um prédio antigo, imponente, cheio de advogados correndo de um lado para o outro. Subimos. Sala de audiências. Paredes de madeira escura. Mesa para o juiz. Mesa para a gente. Mesa para outra parte. Rogério já estava lá. Terno azul marinho. Gravata vermelha. Aquele ar de quem se acha importante. Do lado dele, o Dr. Salles. E um homem de jaleco branco. O psiquiatra, presumo. Rogério me viu. Não cumprimentou. Só me olhou com aquele olhar gelado. Sentei. A doutora Cláudia do meu lado. Arthur atrás, na cadeira de público. O juiz entrou. Homem de uns 50 anos, careca, óculos de grau, expressão cansada de quem já viu de tudo. Podem sentar. Processo número tal. Requerente Rogério Sampaio solicitando interdição de Helena Vasconcelos Sampaio Mendonça. Vamos começar. O doutor Salles se levantou. Começou a falar. Que a mãe dele, quer dizer, a mãe do Rogério, estava apresentando sinais claros de demência. Esquecimentos, comportamento errático, gastos impulsivos, influência de terceiros mal intencionados. Apresentou o laudo. O juiz pegou. Leu. Dr. Marcelo Andrade, CRM tal. Laudo atestando quadro demencial progressivo com comprometimento cognitivo severo. O juiz olhou para mim. A senhora conhece esse médico? Não, excelência. A senhora foi consultada por ele? Não, excelência. O juiz olhou para o Dr. Salles. Como esse médico atestou demência sem consultar a paciente? O Dr. Salles pigarreou. Ele se baseou em relatos de familiares, excelência. É procedimento comum em casos onde o paciente não tem discernimento para procurar ajuda. Entendo. Defesa? A doutora Cláudia se levantou, abriu a pasta, tirou um maço de papéis. Excelência, trago laudos de 3 especialistas renomados, neurologista, psiquiatra e geriatra. Todos consultaram Dona Helena pessoalmente nas últimas 2 semanas. Todos atestam plena capacidade mental, cognitiva e volitiva. Ela entregou para o juiz. Ele leu. Demorou. Comparou com o laudo do Rogério. Interessante, ele disse. Temos aqui 3 laudos dizendo que a senhora está perfeitamente lúcida e um dizendo que a senhora está demente. Vou precisar de mais elementos. Ele olhou para mim. Dona Helena, a senhora pode se aproximar? Levantei. Fui até a mesa dele. Pernas tremendo, mas firmes. Dona Helena, quantos anos a senhora tem? 68, excelência. Qual a data de hoje? 2 de junho de 2025, segunda-feira. Quem é o presidente do Brasil? Respondi. Ele continuou fazendo perguntas. Nome completo, endereço, profissão, estado civil, nome dos filhos, datas de nascimento. Respondi tudo, sem hesitar. A senhora sabe por que está aqui? Sei.
Meu filho quer me interditar para ter acesso aos meus bens. Silêncio. O juiz tirou os óculos, limpou, colocou de volta. A senhora pode voltar para o lugar. Voltei. Sentei. A doutora Cláudia apertou minha mão por baixo da mesa. O juiz olhou para o Rogério. O senhor é o filho? Sim, Excelência. O senhor pode me explicar o que levou o senhor a buscar essa interdição? Rogério se levantou. Peito estufado. Voz firme. Excelência, minha mãe tem apresentado comportamentos preocupantes. Ela se casou com um homem que ela conheceu faz 3 meses. Vendeu o apartamento onde morava, criou uma fundação e doou mais de R$1 milhão. Isso não é comportamento normal para uma senhora de idade. A senhora de idade em questão está aqui, lúcida, respondendo perguntas complexas com precisão. O juiz disse. E casar, vender imóvel e criar fundação são atos perfeitamente legais para qualquer cidadão capaz. Mas, Excelência, ela foi influenciada. Esse homem, a doutora Cláudia interrompeu levantando. É Arthur Guimarães Mendonça, desembargador aposentado, patrimônio de R$12 milhões, casado com Dona Helena sob regime de separação obrigatória de bens. Ele não tem acesso ao patrimônio dela. Não tem benefício financeiro nenhum. A única coisa que ele ganha é a companhia da esposa. O juiz olhou para os papéis de novo. Defesa, tem mais alguma coisa? Tenho, Excelência. Gostaria de apresentar a contabilidade dos últimos 10 anos. Ela espalhou os documentos na mesa. Todos os comprovantes que eu tinha guardado. Organizados, marcados, com post-its coloridos. Excelência, nos últimos 10 anos, Dona Helena transferiu voluntariamente R$2.750.000 para os 3 filhos. Apenas o requerente recebeu R$1.460.000. Pela Lei Civil, artigo 1847, isso configura adiantamento de legítima. Ou seja, o requerente já recebeu a parte dele da herança, em vida, e quer mais. Silêncio absoluto na sala. O juiz olhou para o Rogério. Isso é verdade? Rogério ficou vermelho. Excelência, eram ajudas. Minha mãe me ajudava porque eu precisava. Durante 10 anos, com 40 e poucos anos de idade, eu passava por dificuldades financeiras. E a solução foi sugar a mãe aposentada em vez de trabalhar? O doutor Salles tentou intervir. Excelência, com todo respeito... Silêncio. Eu não perguntei para o senhor. O juiz pegou o martelo. Bateu. Pedido de interdição negado. A requerida demonstrou plena capacidade mental, física e jurídica. Além disso, há indícios claros de litigância de má-fé por parte do requerente, que tentou usar o judiciário para obter vantagem financeira indevida. Condeno o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$50.000. Próximo caso. Bateu o martelo de novo. Acabou. Levantei, as pernas bambas. A doutora Cláudia sorria. Arthur veio correndo, me abraçou. Olhei para o Rogério. Ele estava branco, tipo fantasma. O doutor Salles já estava guardando as coisas rápido, querendo sair dali. Saímos do fórum. Sol de junho batendo forte. Calor de São Paulo. Respirei. Ar puro. Ar de liberdade. Acabou? Perguntei. Acabou, a doutora Cláudia disse. Ele pode tentar recorrer, mas não vai conseguir. A sentença foi clara. Você está protegida. A gente almoçou num restaurante italiano nos Jardins. Celebrando. Rindo. Contando detalhes da audiência. No caminho de volta, passei na frente do prédio onde eu morava. O porteiro acenou. Acenei de volta. Subi rapidamente, só para pegar umas coisas que tinham ficado. Quando desci, o seu Mário me chamou. Dona Helena, seu filho veio aqui ontem. Qual? O mais novo, Felipe. Tentou subir. Eu não deixei. Ele disse que precisava pegar as coisas dele. E? Eu disse que ele tinha que falar com a senhora primeiro. Ele ficou bravo, disse que ia chamar a polícia. Eu disse, chama. A polícia vai pedir autorização da dona do imóvel, que agora é uma holding. Ele foi embora. Suspirei. Obrigada por me proteger, seu Mário. Sempre, dona Helena.
A senhora merece. Voltei pro apartamento do Arthur. Nosso apartamento. Porque agora era nosso mesmo. Aquela noite, deitada na cama, olhando pro teto, eu pensei em tudo. 46 anos atrás, eu tinha segurado o Rogério nos braços pela primeira vez. Ele era minúsculo, 3 quilos e 200 gramas. Chorava muito, mas quando eu colocava ele no peito, ele se acalmava. Eu amava aquele bebê. Amava com uma intensidade que doía. E agora? Agora aquele bebê era um homem de 46 anos que tinha tentado me roubar, me internar, me tirar a liberdade. Quando foi que eu perdi meu filho? Ou será que eu nunca tive? Será que ele sempre foi assim e eu só não quis ver? Arthur se mexeu do meu lado. Você tá bem? Tô pensando. No quê? Em quando foi que eu deixei de ser a Helena e virei só a mãe, só a fornecedora de dinheiro? Você nunca deixou de ser Helena. Você só esqueceu por um tempo, mas agora você lembrou. Virei para ele. Aquele homem de 70 anos, cabelo branco, rugas nos olhos, mãos grandes e gentis. Obrigada, eu disse. Pelo quê? Por me fazer lembrar. Ele me beijou, daquele jeito dele, suave, respeitoso, cheio de afeto, e pela primeira vez em 10 anos eu dormi sem peso na consciência, porque eu não devia nada para ninguém. Finalmente, junho virou julho, julho virou agosto. A fundação abriu as portas no dia 15 de julho, numa terça-feira. Terça-feira de propósito. Porque terça era o meu dia. O dia que eu tinha começado a viver de novo. Teve fila. Gente de 60, 70, 80 anos. Gente que a vida tinha empurrado para a sobrevivência pura e que agora, na velhice, queria um pouco de beleza. Um pouco de sentido. A primeira turma teve 32 pessoas. A gente ofereceu história da arte moderna. Eu que dei a aula. Sobre os impressionistas. Monet, Renoir, Degas. Mostrei slides. Contei histórias. Expliquei técnicas. E no final, uma senhora levantou a mão. Dona Sebastiana. 76 anos. Tinha sido empregada doméstica a vida inteira. Professora Helena, ela disse, e a voz tremia. Eu nunca tinha visto essas coisas. Eu não sabia que pintura podia ser assim. Tão bonita. Ela chorou. Outras pessoas choraram. Eu chorei, porque era isso. Era para isso que o dinheiro servia. Não para pagar a unha de gel da Patrícia, não para cobrir o prejuízo do Rogério, não para sustentar a preguiça do Felipe. Era para isso. Para dar dignidade, para dar beleza, para dar esperança. Naquele mesmo dia, à noite, eu estava jantando com o Arthur quando o celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Alô? Dona Helena Sampaio? Voz masculina. Formal. Sim. Aqui é o cartório do 12º ofício. A senhora tem uma intimação. O coração gelou. Intimação? Sim, ação de cobrança. Movida pelo senhor Rogério Sampaio. Ele alega que a senhora deve para ele R$300 mil referentes a serviços prestados de administração financeira pelos quais ele nunca foi devidamente remunerado. Fiquei em silêncio, processando. A senhora recebeu? O homem perguntou. Recebi. Obrigada. Desliguei. Olhei para o Arthur. Ele me processou. Rogério me processou cobrando R$300 mil. Arthur suspirou. Pegou meu celular. Discou. Cláudia? Arthur, preciso de você amanhã de manhã. O filho da Helena entrou com ação de cobrança. Isso mesmo, 300 mil. Eu sei. Amanhã às 9 no escritório? Perfeito. Desligou. Me olhou. Ele tá desesperado. Deve 50 mil de honorários da ação de interdição que ele perdeu. Deve pro advogado dele. Deve para todo mundo. Ele tá tentando qualquer coisa. Ele vai conseguir? Não, mas vai tentar. Na manhã seguinte, a gente foi no escritório da doutora Cláudia. Ela já tinha a petição inicial impressa. Leu em voz alta. O requerente alega que prestou serviços de administração financeira por 10 anos, mediante contrato verbal, com promessa de remuneração justa e adequada, que nunca recebeu pagamento, que a requerida se beneficiou dos serviços e agora se nega a pagar.
Pede condenação no valor de R$ 300.000 mais juros e correção. Ela colocou o papel na mesa. Me olhou. Ele tem os recibos que a senhora assinou. Aqueles documentos onde dizia administração financeira. Ele está usando isso como prova de que havia um contrato. E tinha? Não, porque a administração financeira não é trabalho quando você está mexendo no dinheiro da sua própria mãe. E além do mais, ele já recebeu R$ 6.000 por mês durante 10 anos, R$ 720.000. Ele cobrou, e cobrou caro. Então a gente vai apresentar defesa. Mostrar que ele já foi pago, que inclusive foi pago em excesso. E vamos pedir reconvenção. O que é isso? É quando o réu vira autor. A gente vai processar ele de volta, pedindo devolução dos valores pagos a maior, R$ 600.000, porque os 220.000 foram remuneração justa, mas o resto foi enriquecimento ilícito. Ele vai ter que devolver R$ 600.000? Se a gente ganhar, sim. Ele não tem esse dinheiro. Exato. Por isso ele vai desistir da ação, assim que perceber que pode ficar devendo mais ainda. A estratégia funcionou. 3 semanas depois, o advogado do Rogério pediu desistência da ação, com renúncia ao direito de ação futura sobre o mesmo objeto. Ou seja, ele nunca mais podia me processar por isso. Mas o desgaste estava feito. Cada vez que eu via o nome dele em algum documento, em alguma notificação, meu estômago embrulhava. Não era medo. Era tristeza. Tristeza de ter perdido meu filho. De saber que ele me via como inimiga, como obstáculo entre ele e o dinheiro. Em agosto, a Patrícia apareceu de novo. Dessa vez, ela ligou antes. Pediu para me ver. A gente marcou num café em Pinheiros, longe da minha casa, longe da casa do Arthur, território neutro. Ela chegou pontual. 14h, roupa mais simples do que o normal. Jeans, blusa branca, cabelo preso, sem escova. Sentou na minha frente, pediu um café, ficou mexendo na xícara sem beber. Mãe, ela começou. Eu vim falar que eu tô tentando. Tentando o quê? Mudar, trabalhar de verdade. Eu consegui um emprego. Ergui as sobrancelhas. Emprego? É, numa agência de marketing digital, gerente de mídias sociais. R$ 5.000 por mês. R$ 5.000. Era menos da metade do que eu dava para ela. Parabéns, eu disse. E era sincero. Eu mudei os meninos de escola. Coloquei numa particular menor. R$ 1.400 cada. Cancelei o plano de saúde caro. Coloquei num mais simples, R$ 300 cada. Ela respirou fundo. Eu tô morando num apartamento menor, 2 quartos. Aluguel de 2.500. Vendi o carro. Tô usando metrô e Uber. Olhei para ela. Minha filha, que sempre teve tudo, que nunca tinha precisado se esforçar. E como é? Perguntei. É difícil pra caramba. Os meninos reclamam, dizem que a escola nova é ruim, que os amigos vão rir, que eles perderam status. Ela tomou de um gole do café. Fez cara feia. Café estava frio. Mas também é libertador. Sabe, eu não fico mais checando conta bancária todo dia esperando transferência sua. Eu sei que no dia 25 eu vou receber R$ 5.000. E eu sei que eu ganhei aquilo. Ninguém me deu. Eu trabalhei. Senti um aperto no peito. Mas era bom. Era orgulho. Eu tô orgulhosa de você, eu disse. Ela me olhou. Os olhos encheram de água. Sério? Sério. Pela primeira vez em muito tempo eu tô orgulhosa. Eu sinto muito, mãe. Por tudo. Pelo que eu disse. Pelo que eu fiz. Eu fui uma filha horrível. Você foi uma filha mimada. E eu que mimei. Eu que não te ensinei a lutar, a me valorizar, a se valorizar. A gente chorou ali, no meio do café, gente olhando. A gente não ligou. Posso te ver de vez em quando? Ela perguntou. Sem pedir nada, só pra conversar? Pode, eu adoraria. E os meninos? Eles podem ver a avó? Pensei. Os gêmeos, Enzo e Bernardo, 10 anos. Eu tinha ajudado a criar. Tinha pago escola, roupa, brinquedo. Mas fazia 3 meses que eu não via. Podem,
mas com uma condição. Qual? Você não usa eles para me manipular. Se você trouxer eles, é porque você quer que eles tenham avó. Não porque você quer que eu tenha pena e solte dinheiro. Eu aceito. E assim a gente começou a reconstruir. Devagar, com cuidado. Como quem cola um vaso quebrado. Nunca fica igual, mas pode ficar bonito do mesmo jeito. 15 dias depois, num sábado, Patrícia trouxe os gêmeos. A gente foi no parque, tomou sorvete, brincou no playground. Enzo me perguntou: Vó, por que você não mora mais naquele apartamento grande? Porque eu me casei e fui morar com meu marido. Você pode casar de novo, sendo velha? Ri. Posso. O amor não tem idade. Legal. E o vovô é rico? É, mas não interessa. Eu não casei com ele pelo dinheiro. Então por quê? Porque ele me faz rir, me faz sentir especial, me trata bem. Bernardo, o mais quieto, me olhou. Mamãe disse que a senhora ficou brava com ela. Fiquei. Sua mãe fez coisas erradas. E agora? Agora ela tá tentando consertar, e a gente tá tentando voltar a ser mãe e filha. Tipo perdoar? Tipo dar uma nova chance, ele pensou. Eu acho que todo mundo merece uma nova chance. Criança. Criança tem essa sabedoria simples que a gente esquece quando vira adulto. No final de agosto, recebi uma mensagem, do Felipe. Desbloqueei ele só para ver o que era. Mãe, eu preciso falar com você. É importante. Por favor. Não respondi na hora. Esperei 2 dias. Pensei. Conversei com Arthur. Você quer falar com ele? Arthur perguntou. Não sei. Ele é meu filho. Mas eu tenho medo de cair de novo na mesma armadilha. Então marca num lugar público. Leva a Cláudia se precisar. Mas dá uma chance. Se ele tiver mudado de verdade, ele merece. Se não tiver, pelo menos você vai saber. Marquei. Num café. De manhã. 10 horas. Ele chegou no horário. Magrinho. Barba por fazer. Roupa amassada. Olheiras fundas. Sentou. Pediu água. Só água. Mãe, ele disse. Eu sei que eu não tenho moral nenhuma para pedir nada, mas eu queria que você me ouvisse. Tô ouvindo. Depois que você foi embora, o síndico me deu 15 dias para desocupar o anexo. Eu fui morar com um amigo, numa república. Divido o quarto com mais 2 caras. Pago R$ 600 de aluguel. Ele mexeu no copo de água. Não bebia. Eu tentei arrumar emprego, mas eu não tenho currículo, não tenho experiência. Eu tenho 35 anos e nunca trabalhei, ninguém me contrata. E eu tô fazendo bico. Entrego comida de aplicativo, de bicicleta. Faço uns 1.500 por mês. Junto com os 600 do aluguel, sobra 900 para comida, transporte, tudo. Ele finalmente tomou um gole. A mão tremia. Eu sei que eu desperdicei minha vida, que eu usei você, que eu sou um fracasso, mas eu tô tentando. Pela primeira vez, eu tô tentando de verdade. O que você quer de mim, Felipe? Nada. Eu não vim pedir dinheiro. Eu vim pedir perdão. Silêncio. Ele continuou. Eu fui um parasita. Eu sabia que você se sacrificava por mim e eu não ligava. Eu achava que era meu direito, que você me devia, e você não me deve nada. Você me deu tudo, e eu desperdicei. As lágrimas começaram a descer no rosto dele. Eu só queria que você soubesse que eu entendi, que eu tô pagando o preço e que eu não te culpo. Você fez o que tinha que fazer. Olhei para o meu filho, meu bebê, aquele que eu protegi demais, que eu deixei virar adulto sem crescer. Você tá fazendo terapia? Perguntei. Ele negou com a cabeça. Não tenho dinheiro. A fundação oferece acompanhamento psicológico gratuito. Não é só para idosos, é para quem precisa. Você quer? Ele me olhou, surpreso. Você faria isso por mim? Eu sou sua mãe, Felipe. Eu não vou te dar dinheiro, não vou te sustentar, mas vou te dar ferramentas para você se ajudar, se você quiser. Eu quero. Peguei meu celular, liguei para a coordenadora da fundação. Agendei primeira consulta para o Felipe, na quinta-feira seguinte. Obrigado, mãe, ele disse quando a gente se despediu. Não me agradeça, me mostra, com atitudes. Ele foi, de bicicleta, com aquela mochila de entregador nas costas,
E eu fiquei pensando, será que tinha esperança? Será que ele ia realmente mudar? Não sabia. Mas pelo menos dessa vez, eu não estava facilitando. Não estava dando dinheiro. Não estava resolvendo o problema dele. Estava dando chance. Mas a luta era dele. Setembro chegou. Primavera, flores, calor voltando. Eu e Arthur fizemos a primeira viagem internacional. Portugal. 15 dias. Lisboa, Porto, Sintra, museus, vinícolas, restaurantes, caminhadas. Foi mágico, porque era a primeira vez que eu viajava sem preocupação, sem pensar em quanto estava gastando, sem pensar se meus filhos precisavam de alguma coisa. Eu estava vivendo. Finalmente. Voltamos no dia 22 de setembro. No aeroporto de Guarulhos, no desembarque, eu liguei o celular. Tinha uma mensagem da Patrícia. Mãe, o Rogério tá no hospital. Teve um infarto. Ele tá pedindo para ver você. O mundo parou. Infarto. Meu filho. Meu primogênito. Liguei na hora. Patrícia atendeu no primeiro toque. Mãe, onde você tava? Eu tentei ligar 1000 vezes. Eu tava viajando. O que aconteceu? O Rogério teve um infarto ontem de manhã. Ele estava em casa sozinho. Conseguiu ligar pro SAMU. Tá internado no Sírio. Mas, mãe, é grave. Fomos direto pro hospital. Eu, Arthur, direto do aeroporto. Nem passamos em casa. Chegamos. UTI. Aquele cheiro de hospital. Aquela luz branca. Aquele som de máquinas apitando. A Patrícia estava na sala de espera. O Felipe também. Os dois com cara de quem não dormiu. Como ele tá? Perguntei. Estável. Mas foi grave. Obstrução de 90% da artéria. Ele vai ter que fazer cirurgia. Ponte de safena. Mas primeiro precisa estabilizar. Posso ver ele? Pode, mas só 5 minutos. E só um de cada vez. Entrei. A UTI era aquilo que você vê em filme. Cortinas separando os leitos, pessoas entubadas, monitores apitando. Rogério estava no leito 7, deitado, pálido, magro. Parecia ter envelhecido 10 anos. Os olhos dele abriram quando eu me aproximei. Mãe, ele sussurrou. Oi, filho. Você veio. Vim, claro que vim. Ele tentou falar. Tossiu, fez cara de dor. Calma, não força. Eu preciso falar. Depois, quando você melhorar. Não, agora. Caso eu não. Você vai ficar bem. Ele balançou a cabeça. Fraco. Eu fui um filho de merda. Não contestei. Porque era verdade. Eu só pensava no dinheiro. Nunca em você. Nunca enquanto você sofria. Eu só queria mais. Sempre mais. Uma lágrima desceu no rosto dele. Desculpa, mãe. Eu sinto muito. Segurei a mão dele, magra, fria, cheia de agulhas de soro. Eu aceito seu pedido de desculpas, eu disse. Mas você precisa entender uma coisa. Desculpa não apaga o que foi feito. Desculpa é o primeiro passo. Não é o último. Eu sei. Você me machucou. Muito. Você e seus irmãos. Vocês me trataram como caixa eletrônico. Como se eu não tivesse sentimentos. Como se eu não merecesse viver. Eu sei. E eu vou mudar. Se eu sair daqui, eu vou mudar. Olhei para ele, meu filho, que estava ali, naquela cama por causa do estresse, por causa das dívidas, por causa da vida que ele construiu em cima de mentiras e exploração. Você quer mudar ou você quer que eu volte a te bancar? Perguntei. Ele ficou quieto, pensando. As duas coisas, ele disse. E pelo menos foi honesto. Eu não vou te bancar nunca mais, Rogério, nem a cirurgia, nem a internação, nem as dívidas. Mas vou te dar a mesma coisa que dei pro Felipe. Ferramentas, terapia, consultoria financeira, cursos, mas o trabalho é seu. E se eu não conseguir pagar o hospital? Você vai pro SUS, ou vende alguma coisa, ou pede empréstimo para alguém que não seja eu. Parece cruel, sei que parece, mas não era. Era amor, amor de verdade, que não salva, que deixa cair para aprender a levantar. Tá bom, mãe, ele disse. Eu aceito. Saí. A enfermeira já estava me olhando. Os 5 minutos tinham passado. Fui para a sala de espera. A Patrícia me olhou. E aí?
Ele vai ficar bem, mas ele vai ter que se virar sozinho. Você não vai pagar o hospital? Não. Mãe, é uma fortuna. Ele não tem como. Ele tem. Ele vende o carro, vende o que sobrou de patrimônio, pede empréstimo, negocia com o hospital. Mas não sou eu que vou resolver. Ela ia falar alguma coisa, mas o Felipe tocou no braço dela. Deixa, Paty, ela tá certa. Patrícia me olhou. Depois olhou pro Felipe, depois suspirou. Tá, você tem razão. A gente estragou a vida dela tempo demais. Ficamos ali até de noite. Até o médico sair e dizer que o Rogério estava estável, que a cirurgia ia ser na semana seguinte, que as chances eram boas. Fui para casa, pro apartamento do Arthur. Tomei banho, comi alguma coisa, dormi. No dia seguinte voltei no hospital. Levei flores. Não para dar. Para deixar na recepção para algum paciente sem visita. Porque eu tinha aprendido. Tinha aprendido que amor não é dar tudo. Amor é dar o certo. Na hora certa. Do jeito certo. E às vezes, amor é dizer não. A cirurgia do Rogério foi no dia 28 de setembro. Durou 6 horas. Ponte de safena tripla. Complicada, mas bem-sucedida. Eu não fui. Mandei flores. E uma mensagem. Torço pela sua recuperação. Mãe. A Patrícia ligou quando ele saiu da cirurgia. Correu tudo bem. Ele tá na recuperação. Ótimo. Fico feliz. Você não vem ver ele? Não hoje. Talvez amanhã. Mãe. Patrícia. Eu desejo o melhor pro seu irmão. De coração. Mas eu não sou mais a mulher que corre para resolver tudo. Ele tem você. Tem o Felipe. Tem amigos, suponho. Ele não tá sozinho. Silêncio do outro lado. Você mudou, ela disse. Mudei, para melhor. Fui visitar o Rogério 3 dias depois, numa quarta-feira, de manhã, horário de visita normal. Ele estava no quarto, particular. Devia custar uns 3.000 reais por dia. Não perguntei como ele estava pagando. Não era mais meu problema. Oi, mãe, ele disse quando entrei. A voz ainda fraca, mas melhor. Oi, filho, como você tá? Dolorido, cansado, mas vivo. Sentei na cadeira do lado da cama. Coloquei a bolsa no colo. Eu fiquei pensando muito, ele disse. Deitado aqui, sem poder fazer nada, só pensando. Em quê? Em quanto tempo eu desperdicei, correndo atrás de dinheiro, de status, de aparecer para a sociedade como alguém bem-sucedido. E no final eu tô aqui, falido, sozinho, com o peito aberto. Ele olhou para a janela. O sol entrava forte. A Patrícia me contou que você tem pagado terapia pro Felipe, que você ofereceu ajuda de verdade, não dinheiro, mas ajuda. É verdade. Você faria isso por mim também? Olhei para ele. Meu filho. 46 anos. Parecia ter 60. O cabelo grisalho, as rugas fundas, o corpo quebrado. Depende, eu disse. De quê? De você. Se você tá querendo realmente mudar, ou se você só tá com medo de morrer e quer fazer as pazes comigo para não ir pro caixão com peso na consciência. Ele respirou fundo. Fez cara de dor. A enfermeira tinha dito que ia doer para respirar durante semanas. Um pouco dos dois, ele admitiu. Eu tô com medo, muito medo. Eu olhei para a morte de frente e percebi que eu não tenho nada, nada de verdade. Nenhum amigo real, nenhuma conquista real, só dívidas e vergonha. E você quer mudar isso? Quero, mas não sei como. Eu não sei fazer nada, mãe. Eu nunca aprendi. Você sempre resolveu tudo. Tinha razão. Eu sempre resolvi. Paguei as dívidas, abafei os escândalos, cobri os buracos. A fundação oferece programa de recolocação profissional, eu disse. Não é só para idosos, é para qualquer um que precisa recomeçar. Tem consultoria de carreira, cursos técnicos, orientação financeira. Você faria isso por mim? Faria, mas com condições. Quais? Primeira, você faz terapia. Obrigatório. Toda semana. Segunda, você me presta contas. Não de dinheiro, de progresso. Eu quero saber o que você está fazendo para mudar. Terceira, nada de pedir dinheiro. Nunca, por nenhum motivo. Nem emprestado. Quarta, você paga esse hospital.
Eu não sei como, mas você dá um jeito. Ele fechou os olhos. Eu já vendi o carro. E uns equipamentos de escritório que tinha guardado. Juntei 80 mil. O hospital até agora está em 120. Eu vou ter que negociar o resto. Então negocia. E se eles não aceitarem? Aí você descobre o que todo mundo que não tem dinheiro descobre, que a vida não é fácil, que não tem ninguém para salvar, que você tem que lutar. Parece duro. Eu sei, mas era necessário. Ele abriu os olhos, me olhou. Você me odeia? A pergunta pegou desprevenida. Não, eu disse. Eu não te odeio. Eu te amo. Você é meu filho, mas eu não confio em você. E amor sem confiança é complicado. Como eu reconquisto sua confiança? Com tempo, com atitudes, com mudança real, não com palavras, não com promessas, com fatos. Levantei, peguei a bolsa. Eu preciso ir. Tenho aula na fundação às 2. Mãe, virei. Obrigado, por não ter desistido de mim completamente. Sorri, triste, mas verdadeiro. Eu nunca desisti de você, Rogério. Eu só parei de me matar tentando te salvar. Saí. O corredor do hospital. Aquele cheiro de álcool e remédio. Gente andando apressada. Maca passando. Vida e morte acontecendo ao mesmo tempo. E eu tava viva. Realmente viva. Pela primeira vez em tanto tempo. Outubro chegou. A fundação fez 3 meses. A gente já tinha atendido 240 pessoas. Idosos. Adultos em crise, gente precisando de recomeço. O Felipe estava frequentando a terapia. Religiosamente. Toda quinta, 7 da noite. E tinha arranjado um emprego de verdade. Assistente administrativo numa empresa pequena. 2.500 por mês. Pouco, mas honesto. Ele me ligava toda semana. Não para pedir nada, só para contar. Como tinha sido o dia, o que tinha aprendido, as dificuldades. Mãe, é difícil pra caramba acordar todo dia às 6 da manhã, ele disse numa dessas ligações. Mas também é bom. Eu me sinto útil, pela primeira vez. Eu tô orgulhosa de você, eu disse. E era verdade. A Patrícia continuava trabalhando. Tinha até conseguido aumento, R$ 600 a mais, 5.600 agora, e estava economizando, guardando R$ 200 por mês numa poupança. Para emergências. Ela me contou quando a gente almoçou juntas num domingo. Porque eu percebi que eu sempre corria para você quando tinha emergência. Agora eu quero ter meu próprio colchão. Os gêmeos tinham se adaptado à escola nova. Reclamaram no começo, mas fizeram amigos. Estavam bem. Eles perguntam de você, Patrícia disse. Querem saber quando vão ver a avó de novo. Marca alguma coisa, fim de semana. A gente pode ir no zoológico ou no parque. Você paga? Eu pago a entrada. Vocês pagam o lanche. Ela riu. Negociadora. Realista. E o Rogério? O Rogério teve alta no dia 12 de outubro. Ficou 2 semanas internado. A conta final deu R$ 153 mil. Ele negociou. Conseguiu parcelar em 24 vezes, 6.300 por mês. Ia doer. Mas era possível. Ele vendeu o apartamento onde morava. Quitou as dívidas mais urgentes, mudou para um lugar menor, aluguel de 2.200, e arrumou emprego, vendedor de imóveis, comissão pura, sem salário fixo, tinha que ralar para ganhar. É humilhante, ele me disse quando a gente se viu, 1 mês depois da alta. Eu que era empresário, consultado, agora tô batendo de porta em porta, oferecendo apartamento. Humilhante é roubar a própria mãe, eu disse. Trabalhar é digno. Ele engoliu seco. Concordou. Novembro. Primavera virando verão. Calor chegando forte. Eu e Arthur fizemos a segunda viagem, dessa vez para o sul. Gramado, Canela, Bento Gonçalves, Rota do Vinho. Ficamos 10 dias. Visitamos vinícolas. Comemos fondue. Andamos de Maria Fumaça. Tiramos fotos. E eu postei no Instagram da fundação. Porque sim, a gente tinha Instagram agora. A Patrícia que tinha criado e gerenciava. Trabalho voluntário. A foto teve 340 curtidas e vários comentários. Que lindo ver a dona Helena feliz. Inspiração para a terceira idade.
Nunca é tarde para recomeçar. Quando voltamos, tinha uma surpresa esperando. Os três, Rogério, Patrícia e Felipe, na porta do prédio do Arthur. Meu coração disparou. O que aconteceu? Nada, Patrícia disse, sorrindo. A gente só queria fazer uma coisa. Eles tinham trazido um bolo, de chocolate, escrito com glacê rosa. Obrigado, mãe. Pelo quê? Perguntei confusa. Por não ter desistido da gente, Felipe disse. Por ter nos ensinado a viver de verdade, Patrícia completou. Por ter dito não, Rogério finalizou, pela primeira vez. Subimos. Todos. Pro apartamento. Comemos bolo, tomamos café, conversamos, e pela primeira vez em anos, a conversa não foi sobre dinheiro. Foi sobre vida, sobre planos, sobre sonhos. Rogério contou que tinha vendido um apartamento. Sua primeira venda. Comissão de R$ 8.000. Eu nunca tinha ganhado dinheiro de verdade. Dinheiro que eu suei para conseguir. É diferente. É bom. Patrícia contou que os meninos tinham tirado notas boas na escola nova. E eles estão mais humildes, mais gratos. Acho que foi bom sair daquela bolha. Felipe contou que tinha sido promovido. Assistente júnior agora. 2.900. Daqui 6 meses posso virar pleno. Eu ouvi tudo, sorrindo, orgulhosa. Porque era isso que eu queria. Não filhos dependentes, filhos adultos, responsáveis, lutadores. Quando eles foram embora, já era noite. Arthur me abraçou por trás. Você fez um bom trabalho. Demorei, mas fiz. Você se arrepende de alguma coisa? Pensei, de verdade. Não, eu disse. Eu me arrependo de ter demorado, de ter deixado virar a bagunça que virou. Mas não me arrependo de ter cortado, de ter dito basta, de ter escolhido viver. Dezembro. Fim de ano. Verão. Festas. Balanços. A fundação fez 6 meses. 480 pessoas atendidas. 17 conseguiram emprego através do programa de recolocação. 32 relataram melhora significativa em qualidade de vida. Os números eram pequenos perto da imensidão do problema, mas eram reais, eram vidas mudadas, dignidade restaurada. No dia 23 de dezembro, véspera de Natal, eu recebi uma carta. Manuscrita. Letra tremida de idoso. Era da dona Sebastiana, a senhora que tinha chorado na primeira aula. Querida Helena, eu queria agradecer pela fundação, pelas aulas, por me mostrar que a vida não acabou só porque eu fiquei velha. Eu tinha desistido. Achava que só me restava esperar a morte. Mas agora eu acordo todo dia animada, porque eu sei que terça-feira tem aula, que eu vou aprender coisas bonitas, que eu vou conversar com gente que me respeita. Obrigada por me dar esperança. Feliz Natal. Com carinho, Sebastiana. Chorei. Ali, na biblioteca, sozinha. Chorei de emoção, de gratidão, de realização. Porque era isso. Era por isso que tinha valido a pena. Natal foi em família, mas família diferente. Eu, Arthur, Patrícia, os gêmeos, Felipe e Rogério. Na cobertura do Arthur. Eu cozinhei. Peru, farofa, arroz, salada, sobremesa. Como antigamente, mas sem peso, sem obrigação, por prazer. A gente trocou presentes. Presentes simples, nada caro. Um livro, uma caneca, uma foto emoldurada. Rogério me deu uma carta. Eu não tenho dinheiro para presente caro, mas eu escrevi isso. Abri. Li. Mãe, me perdoa por todos os anos que eu desperdicei, por todo o dinheiro que eu roubei disfarçado de necessidade, por todas as vezes que eu te tratei como objeto e não como pessoa. Eu não mereço seu perdão, mas eu tô tentando merecer sua confiança, um dia de cada vez. Te amo. Rogério. Dobrei o papel. Guardei na bolsa. Obrigada. Você me perdoa? Eu já te perdoei, mas perdão não significa esquecer. Significa seguir em frente. Com cuidado. Ele entendeu. À noite, quando todos tinham ido embora, eu e Arthur ficamos na varanda, olhando para São Paulo iluminada. Fogos de artifício explodindo longe, gente comemorando. Você é feliz? Ele perguntou. Muito, eu disse.
Pela primeira vez em décadas, eu sou realmente feliz. Não tem nenhum arrependimento? Nenhum. Eu fiz o que tinha que fazer, cortei o que tinha que cortar, salvei quem tinha que salvar, que era eu. Ele me beijou, daquele jeito dele, suave, cheio de amor. E naquele momento, ali, aos 68 anos, eu entendi. A vida não tinha acabado quando o Augusto morreu. Não tinha acabado quando eu fiquei velha. Não tinha acabado quando meus filhos me traíram. A vida tinha começado de novo quando eu decidi que eu valia mais do que o dinheiro que eu podia dar, que eu merecia respeito, que eu merecia amor de verdade. Ano novo. Virada, fogos, champanhe, promessas. Eu e Arthur brindamos, na varanda, só nós dois. Ao novo ano, ele disse. A nova vida, eu corrigi. Batemos as taças. O cristal fino tilintou. O champanhe francês, gelado, perfeito. E lá embaixo, na cidade imensa, milhões de pessoas brindando também. Cada uma com sua história, cada uma com suas dores, cada uma com seus recomeços. A vida não é justa, não é fácil, não tem final feliz garantido, mas tem escolhas. E eu tinha escolhido. Tinha escolhido não ser vítima, não ser mártir, não ser capacho. Tinha escolhido ser Helena. Simplesmente Helena. Uma mulher de 68 anos que lia Proust, que entendia de Monet, que tomava vinho na Toscana e que não devia satisfação a ninguém. Uma mulher que tinha cortado 3 pessoas da sua vida e que tinha ganho ela mesma de volta. Olhei para o Arthur, para o homem que tinha me mostrado que era possível, que tinha segurado minha mão, que tinha me amado sem querer nada em troca. Eu te amo, eu disse. Eu também te amo. E naquele momento, com São Paulo explodindo em luzes lá embaixo, com o calor de janeiro começando a chegar, com o futuro aberto e incerto à frente, eu soube. Soube que tinha feito a coisa certa, que tinha valido a pena, que não havia caminho de volta, e que eu não queria voltar, nunca mais. Os fogos continuaram, vermelhos, azuis, dourados, iluminando o céu escuro de verão, e eu estava livre. Finalmente, completamente, absolutamente livre.